Olá, tudo bem com vocês? Sou Letícia Rossetti e estamos começando mais um UX-Play Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje a nossa conversa é muito importante, muito agradável, é sobre a área da saúde. Temos cumprimentos, então, a essa área aqui da Universidade de Caxias do Sul, recebendo aqui conosco professora coordenadora do curso de Medicina, Ana Paula Agostini. Muito bem-vinda, prof. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E a Universidade de Caxias do Sul sempre apoia e dá um suporte para que esses momentos aconteçam. Isso é muito importante para que a gente possa divulgar um pouquinho o que faz aqui dentro da Universidade de Caxias do Sul. Claro, prof. E vamos começar então com uma boa notícia, uma notícia alegre, importante também para a universidade, para todos que se envolvem, que o curso de medicina, dou meus cumprimentos através de você também, nota 5 no MEC, bem importante essa pontuação máxima, né, que a academia recebeu. Sim, Letícia, foi uma conquista de todos, eu diria, desde o suporte impecável da reitoria e da equipe de regulação acadêmica, o engajamento entre professores e estudantes, e foi trabalhoso, mas muito satisfatório poder mostrar aos avaliadores do MEC que vieram nos visitar tudo o que temos aqui e podemos oferecer ao estudante de medicina que vem para se formar e para estudar na nossa escola de medicina da Universidade de Caxias do Sul. Uhum. Claro, e é todo um conjunto, né? São os alunos, são os professores, são os funcionários, todos engajados, né? Para que isso aconteça, como também aconteceu em outros cursos da universidade. E hoje é importante que a gente fale sobre a saúde, sobre a medicina. Vamos falar um pouquinho sobre os maiores desafios, prof, da formação de um médico aqui no Brasil. Bom, Letícia, eu entendo que atualmente um dos nossos grandes desafios é a tecnologia que vem por aí, né, que auxilia muito, que tem um papel fundamental e importante, não só na evolução de diagnósticos e tratamentos, que isso traz de benefício aos pacientes, também pela maneira como os estudantes conseguem ter acesso a tudo, todo esse material e a todas essas oportunidades que estão postas a nós. Mas a gente precisa entender que ser médico, além de termos conhecimento técnico, científico, termos toda essa tecnologia a nosso favor, nós ainda somos pessoas humanas atendendo o nosso semelhante. E isso é um desafio. Essas gerações que vêm entrando, elas são muito tecnológicas, manejam muito bem a tecnologia, mas está dito assim em vários estudos que as relações sociais elas estão cada vez mais abaladas. E nós, dentro da Escola de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, temos um olhar muito focado nisso. Os estudantes, eles são expostos a disciplinas que trazem esse tema, né, das humanidades, do racismo, das diferenças, e traz isso de uma forma contundente no aprendizado e no desenvolvimento do caráter do médico que se forma aqui na Escola de Medicina da UX. Muitos, então, também fazem isso na prática, com algumas disciplinas. Muitos alunos já estiveram, por exemplo, né, na periferia aqui da cidade, fazendo atendimentos. Eles voltam realmente contando como é que foi esse atendimento, que realmente precisa desse olhar diferenciado, né? Atendimento coletivo a moradores de rua. Isso, então, acontece dentro aqui
da universidade, das disciplinas, né? Essa é a prática também no dia a dia dos alunos. Sim, Letícia. Então, esse aprendizado, esse eixo das humanidades que nós falando em termos didático-pedagógicos, né? Ele acontece desde as disciplinas de formação geral até disciplinas de formação específica do curso. E essa inserção dos estudantes na comunidade, primeiro que vem ao encontro do que são as nossas políticas institucionais. E, por incrível que pareça, apesar de ser uma geração assim movida pela tecnologia, eles têm um apreço enorme por essas atividades. Então, uma das situações, dos projetos que tu falaste, é Médicos do Mundo, né? Então, é uma ONG que hoje tem parceria com a UX, e todo último domingo do mês se reúnem não só estudantes, mas professores que fazem esse atendimento aos moradores de rua da cidade de Caxias do Sul. Isso é bem importante, bem significativo também. Também. E antes de a gente entrar realmente na tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho, existe também o internato rural, que você estava me comentando agora um pouquinho. Como é que funciona isso, essa imersão dos alunos nesse internato rural? Então, Letícia, sabe que nessa avaliação do MEC, um dos quesitos, assim, um dos questionamentos que o instrumento de avaliação traz, né, e que os avaliadores precisam ser rigorosos nesse sentido, é em relação ao quanto a escola de medicina se conecta com a atenção primária. Então, quais são as nossas inserções dentro da comunidade que permitem que o aluno faça o seu treinamento, que faça o seu aprendizado, que ele esteja realmente no seu local de trabalho. Então, nós temos, só para o curso de medicina, nem vou falar as outras UBSs que também estão abertas a vários cursos da área da vida, ao qual a escola de medicina pertence. Então, só derivados para a medicina, nós temos 18 UBSs. Além das UBSs, a gente tem a UPA Zona Norte. E ainda temos o SAMU. Então, veja que os estudantes eles têm a oportunidade de fazer um atendimento muito diversificado dentro do município. O internato rural, ele acontece fora do município de Caxias do Sul, em municípios rurais como Nova Petrópolis, Barão e Bom Princípio. E, então, os estudantes podem sair dessa nossa bolha, vamos dizer assim, né, para um lugar completamente diferente, onde eles têm um hospital, às vezes, de pequeno porte próximo, mas que a unidade básica de saúde onde eles atendem no internato rural é o local de atendimento daquela população realmente. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que em todos esses locais que nós estamos comentando da cidade, do município de Caxias do Sul e nesses municípios do internato rural, existem professores atuantes junto com os alunos. Então, os estudantes não estão sozinhos ou com um preceptor que é desconhecido. Em todos esses cenários, professores da escola de medicina acompanham os estudantes nos seus atendimentos, auxiliam no seu raciocínio clínico, nas suas hipóteses diagnósticas, para que, ao longo do curso, esse caráter, essas características, esse perfil do egresso se forme voltado para isso tudo que nós estamos dizendo que é muito importante, que é a atenção, que é a maneira mais humanizada de atender os pacientes, de fazer, ao mesmo tempo, uma excelente anamnese e exame físico, de ter bom raciocínio clínico e formular hipóteses diagnósticas mais certeiras, né? Então, eu acho que isso é um diferencial enorme da Escola de Medicina da UX, essa inserção que temos na comunidade e que
graças à característica comunitária da Universidade de Caxias do Sul, é que nós podemos também pautar o nosso projeto pedagógico nesse tipo de ação. Bem importante, né, essas oportunidades e que eles aproveitem também tudo isso, porque é uma bagagem enorme de conhecimento para eles, tanto na prática, né, quanto acadêmica também. É importante que eles vivenciem tudo isso, independente da área que eles forem trabalhar também. E algo bem importante também que a gente estava falando antes, tecnologia. A universidade, ela é muito equipada para receber os alunos. Nós temos um espaço novo, que é o Bloco H. A gente vai falar que temos a simulação da vida através do hospital. A gente tem também a mesa digital no anatômico. Então, é uma tecnologia que faz com que esses alunos também tenham essa vivência que é a atual também, que é necessário esse conhecimento aprofundado de todas essas áreas que a gente falou e também dessas novas tecnologias, vamos dizer assim. Sabe, Letícia, que isso é um assunto, é uma pauta que nós, como professores, muitas vezes conversamos e refletimos sobre isso. Por incrível que pareça, mas a Universidade de Caxias do Sul, a Escola de Medicina, não tem falta de paciente. A gente não precisa simular, mas a gente precisa ter à disposição esses laboratórios, porque eventualmente em alguma disciplina ou em algum internato tem alguma situação que os alunos não vivenciaram. Então, o que a gente faz? A gente simula. E uma outra oportunidade que esses laboratórios de simulação nos trouxeram é que, às vezes, alguns exames, por exemplo, um exame ginecológico, né? É muito ruim se o estudante não treinou de alguma maneira a fazer esse exame. Então, nós conseguimos fazer isso no manequim, mesma coisa, da mesma forma, os manequins pediátricos. Então, eles passam a ter uma vivência no manequim para depois aplicar isso conosco junto ao paciente. Então, essa é talvez a maior, a cereja do bolo da tecnologia, assim, né, que nos auxilie nesse sentido. Acho que é importante comentar que o ensino da medicina, ele pode ser, sim, nas simulações e depender e ter essa tecnologia, mas ele precisa dos pacientes, precisa daquilo que a gente estava falando antes, precisa dessa inserção na comunidade, até porque é só dessa forma que o estudante começa a enxergar a realidade que está ao seu redor. E ele também tem ideias e possa, mais adiante, assumir alguns locais e alguns serviços e gerir alguns serviços que venham atender cada vez melhor a comunidade onde ele vai estar inserido como profissional depois da sua especialização, né, ou da sua formatura. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UXFM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UXFM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UXFM. Conectada com o que move você. O curso de medicina, ele é um curso, digamos assim, ele é longo, é necessário que ele seja longo para que haja um amadurecimento do aluno, do profissional. Ele precisa desse tempo, né, para entender que a vida das outras pessoas vai depender dele. E isso é fundamental, acho que é o princípio disso, né? Essa conscientização, até porque durante o curso eles praticamente vivem aqui na universidade. Sim. Se não estão aqui, estão estudando em casa, em algum outro lugar. Então,
é necessário tudo isso. É verdade, Letícia. O curso ele é muito intenso, realmente são 6 anos com atividade de manhã e de tarde. É um curso diurno e além das disciplinas que eles obrigatoriamente precisam cursar e ser aprovados, eles ainda estão com 1000 oportunidades aqui dentro. Então, eles têm toda essa Vila Olímpica, todo esse espaço verde, né? Todo esse campus maravilhoso que a gente convive e fica aqui dentro e acaba podendo aproveitar muitas atividades que o campus oferece. Eles fazem as ligas acadêmicas, que são encontros informais, fora aquela atividade acadêmica do curso, onde eles discutem com professores convidados, falam sobre algumas patologias que são mais raras, né? Tem mais de 35 ligas acadêmicas, para tu ter uma ideia. Meu Deus. Essas ligas acadêmicas, elas são formadas, então, por um professor que coordena a liga, e por um coordenador de liga e pelos seus ligantes. Então, eles fazem inscrições, né, abrem os editais para se inscreverem. Essas ligas também fazem esses trabalhos na comunidade. Tem uma liga da pediatria, vou falar especificamente porque é um pouco a minha especialidade. Eles fazem uma atividade dentro das escolas, onde eles chamam Hospital do Ursinho. Então, eles levam alguns brinquedos de pelúcia, estetoscópio, otoscópio, e eles mostram para as crianças que não precisa ter receio e nem medo da consulta médica, né? E trazem o médico como uma pessoa que está para ajudar, para auxiliar. Então, é um trabalho, eles adoram fazer isso. E é muito bacana. E como essa, tem inúmeras outras. A gineco-obstetrícia faz muita palestra, as escolas pedem, então, às vezes, algum esclarecimento sobre anticoncepção, sobre sexualidade, e quem leva essas informações, então a gente prepara um material com o professor e a gente acaba levando isso para as escolas também. E que também é um projeto da UX, né? A UX na escola acontece não só na medicina, em outros cursos também. Não, realmente é um universo, né? Tudo que eles vivem aqui, tudo que eles passam, e com certeza eles saem daqui profissionais muito preparados para escolher, né, a residência que vão fazer, já bem amadurecidos, para esse atendimento ao público, porque eles já passam todo o curso diretamente ligados e relacionados também, né, com os pacientes, enfim. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, prof. O que mais te orgulha? Se não for uma coisa, fale algumas coisas que mais te orgulham aqui no curso de medicina, algo dos alunos também. Então, Letícia, eu acho que, pensando na infraestrutura, que era o que a gente estava conversando antes, é um campus onde oferece tudo aqui. Então, os estudantes têm um ambulatório de especialidades, que é o CECLIN, que é próprio do curso, e isso nos auxiliou muito durante a pandemia. Tem o nosso hospital de ensino dentro do campus praticamente, então o deslocamento do aluno é mínimo. As salas de aula, o bloco H é aqui dentro também, então eles estão próximos de praticamente tudo que eles precisam. Claro, as UBSs eles precisam de deslocamento, o internato rural também, mas assim, grande parte do curso eles estão alocados aqui dentro. Nós termos um hospital de ensino é extremamente importante, né? E isso traz uma robustez ao curso também. O nosso hospital de ensino, ele oferece 14 programas de residência médica. Então, os estudantes estão aqui, se formam aqui e têm a possibilidade de fazer a sua especialização aqui. E podem voltar e fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. Entende que isso é um universo incrível, assim, a Universidade de Caxias do Sul em relação às oportunidades que ela oferece aos estudantes de medicina.
O internato rural é a nossa menina dos olhos, porque ela é o internato que então tira eles desse foco de todo o curso, leva os estudantes para uma outra realidade. E, bom, aí eu vou falar um pouco das pessoas, né? Porque eu acho que são elas que fazem todo esse universo. E então, eu vou falar do corpo docente que me ajudou muito claro, nesse processo. Foi fundamental. Nós somos muitos, nós somos 130 professores. E para que a gente pudesse estar conectados, né, e engajados, e mostrar para os avaliadores, principalmente, tudo que temos e fazemos aqui dentro, nós precisamos nos olhar. Então, eu acho que foi um processo de autoavaliação, de sair um pouco do lugar onde a gente estava e olhar como um drone, assim, tudo que a gente fazia e todas as pessoas que estavam envolvidas. E o engajamento do grupo do corpo docente foi ponto altíssimo desse momento. E vou te dizer mais, isso trouxe uma energia e um foco que isso não vai parar por aqui. Nós já nos reunimos novamente, olhamos, revisamos todo o relatório que o MEC nos enviou. Nós não ficamos com nota 5 em somente 5 itens. Um deles que se relaciona ao projeto pedagógico e às avaliações, que nós não ficamos com 5, ficamos com 4, mas a gente já está revisando, focando em algumas ações que podem fazer essas melhorias sugeridas pelos avaliadores. E os estudantes, bom, eu vou te dizer que eu me surpreendi positivamente muito com eles. No dia que nós visitamos a infraestrutura, os 2 avaliadores, a equipe de regulação acadêmica, enquanto nós passeávamos pelo campus, em todos os grupos de estudantes que passaram por nós, eles são 600, nem sempre a gente reconhece, né? Mas os que me reconheceram e perceberam que nós estávamos fazendo essa visita com os avaliadores, todos teceram um bom dia, prof. Nossa. Oi, prof, tudo bem? Então, foi assim, aos poucos, uma energia tão positiva. E aí, nesse dia da visita da infraestrutura, ele termina com a reunião dos avaliadores com os estudantes, que a princípio tinham sido elencados os líderes de turma, né, os representantes de turma, e o diretório acadêmico, os estudantes que fazem parte do diretório acadêmico. Mas, numa das nossas reuniões de alinhamento dessa visita, eu pedi que um professor de cada um dos semestres pudesse fazer uma fala na turma, colocando a importância desse momento para a Universidade de Caxias do Sul e para a Escola de Medicina, e pedindo que eles comparecessem à reunião, que eles estavam todos convocados eram os representantes e o diretório acadêmico, mas todos estavam convidados a comparecer. A reunião foi no auditório do Bloco H, e Letícia, acho que tinha quase 100 alunos participando, quase que não tinha mais lugar para eles entrarem. E aí, a reunião foi de relato deles, né? Prof, a gente começou a falar e cada um queria contar mais do que a gente fazia e foi super interessante, foi um momento de união de todas essas pessoas. Um dos comentários dos avaliadores é que realmente a gente conclui que vocês são felizes aqui. Porque lá no início, na primeira reunião da reitoria, o professor Asdrubal comentou que eles iam eles iam perceber isso durante a visita e durante os nossos encontros, que as pessoas são felizes aqui. E essa foi uma das perguntas que eles também fizeram na reunião de professores. E um outro detalhe que aconteceu assim da visita do MEC é que
A reunião dos professores, que foi no dia seguinte, foi no meio da tarde, das 4 até umas 6 da tarde, e era um horário que tinha atividade, aula, né? E os estudantes vinham olhar quantos professores estavam dentro do auditório. E também vieram, assim, 80% dos professores estavam presentes nesse dia. Então, se eu tivesse que te dizer o que me orgulha é esse corpo docente e esses estudantes que estão aí junto conosco todo esse tempo, enfrentando dificuldades, aparando arestas e tentando fazer a medicina de Caxias do Sul um espaço da melhor qualidade e que eles possam levar isso para suas vidas sem nunca esquecer dessa casa que os receberá em qualquer momento, com certeza. Porque, prof, as emoções são importantes, os sentimentos, a alegria, como você falou, que estavam exalando essa alegria, essa motivação, né, de estar ali, estavam satisfeitos, felizes. Isso é muito importante e, com certeza, é uma energia que traduz tudo, né? E que bom que os avaliadores conseguiram perceber isso e certamente vocês também percebem isso nos profissionais que saem daqui. Com certeza. Porque eles saem inteiros profissionais daqui da universidade. É verdade. E a gente segue convidando eles para voltarem, porque a gente tem a semana acadêmica, vários egressos do curso voltam para palestrar, para conversar com os estudantes, e é um momento também de muita união, de muito networking, né, que isso também é importante, de aprendizado, porque vem sempre alguns profissionais de ponta falar para nós todos, a gente aprende sempre, né? Não é só para os estudantes, nós professores também estamos nessa linha de pensamento. Quando os avaliadores vieram, nós estávamos no foco da International Week, que nós nem falamos dos intercâmbios, né? Que é outra oportunidade que os estudantes têm também. São várias universidades que recebem os estudantes de medicina. Esse semestre nós temos uma menina da França que veio para cá. Então, veja, a universidade está em todos os espaços. Está na comunidade, está internacionalmente, né? E isso, nossa, é um orgulho muito grande fazer parte desse grupo de pessoas. Somos todos privilegiados de estarmos nessa instituição. Mas o aluno, ele sai daqui profissional preparado para o mundo. Para onde ele quiser, ele será bem recebido, ele está fortalecido para isso. É verdade, eu tenho certeza disso. E a gente encontra isso também no número de aprovações que eles têm tanto dos concursos públicos como dos processos de residência médica, né? Os programas de residência médica avaliam uma prova, avaliam um currículo, né? E agora nós temos o ENAD, que é o exame nacional, né? Que acaba para a medicina sendo anual agora, né? Era esse concurso, essa prova acontecia a cada 2 anos, agora fica para o curso de medicina anualmente. Isso é uma maneira de avaliar as instituições também, que é importante. E então esse é mais um foco que a gente também tem. E a gente sempre precisa estar nos observando e tentando acompanhar as novidades do mundo moderno, né? O mercado de trabalho, as novas profissões. Então, esse também é um olhar do corpo docente, do núcleo docente estruturante que me auxilia em pensar o curso. Então, não tenho dúvida, foi de êxito, não só pelos 5, mas por tudo isso que esse momento trouxe para as pessoas, esse sentimento de pertencimento a essa instituição. E, prof, vamos falar dos alunos que querem enfrentar esse desafio. Eles estão por vir ainda. Vestibular, final do ano, nós vamos ter novamente. Isso.
é um desafio grande, enfrentar um vestibular é um desafio, eles vêm de um estudo, muitas vezes, de anos, né? Verdade. Então, o que você diria para esses alunos que querem enfrentar tudo isso e querem passar por aqui e querem estar aqui, vivenciar tudo que você falou hoje aqui no podcast? Letícia, para pensar em fazer medicina, para fazer o vestibular de medicina, a primeira coisa que eles têm que se perguntar é se eles gostam de atender pessoas, se gostam de atender gente. É isso. O restante, a gente ajuda, mas precisa ter esse olhar, né? É extremamente importante. E existe sempre uma expectativa dessa passagem, né? Da vida da escola para a comunidade acadêmica, né? Para a vida acadêmica. E então, no curso de medicina, onde a gente tem um vestibular mais concorrido, enfim, ainda mais. A gente sabe quanto as famílias, às vezes, se preparam, né? Auxiliam, enfim. E para esses estudantes que às vezes chegam aqui muito jovens também, né? E muito imaturos e se dão conta e acabam precisando enfrentar um curso que fala de perdas desde o primeiro semestre, onde eles começam na anatomia, o material de trabalho deles é um cadáver, né? Então, essa sensibilidade, eu acho que ela está colocada pelos professores que os recebem nesse momento, e eu tenho certeza que isso mexe com eles. Então, para que a gente também possa atendê-los de alguma maneira, a gente tem um programa que é especial, que se chama Mentoring Med. O nosso mentoring, ele faz a famosa cerimônia do avental, que hoje muitas universidades fazem, mas a gente faz desde 2016. Sim. E ela, para nós, é um rito de passagem, onde os pais trazem os seus filhos e a gente os recebe como quem diz, bom, aqui dentro cuidamos nós, né, desse saber, é a escola de medicina que se responsabiliza. E esse programa, ele proporciona encontros com os estudantes. E no primeiro semestre, nós consideramos esse programa obrigatório, né? A gente tenta fazer com que isso aconteça, porque é óbvio que eles querem estudar anatomia, eles querem ir na monitoria de anatomia, eles acabam não dando tanto valor a esses momentos. Mas esses momentos, eles são imprescindíveis, porque é um momento que, em primeiro lugar, eles têm um contato com um professor muito próximo, são grupos de 10 ou 11 alunos com um mentor. E nesses encontros, a gente conversa sobre como é a nossa vida. A gente não conversa sobre medicina teórica, não conversa sobre cenário, atividade. Claro que, se for do interesse do grupo, esse assunto pode ser pautado também. Mas a ideia é que a gente possa ser um pouco de alicerce para que eles sigam esse caminho e que eles façam a sua trajetória. Tem alguns professores do mentoring que têm grupos de mentorados, né, de estudantes, que começam no primeiro semestre e que vão até o final do curso. Olha a riqueza desse convívio. Então, esse é um outro programa que nos orgulha muito, assim. Todos momentos muito preciosos, né? Muito. E muitas vezes, às vezes o aluno ainda imaturo demora para perceber, mas logo ele percebe, logo ele se engaja, ele vê o envolvimento da família, o envolvimento dos professores, enfim. Com certeza. Tudo bem. E essa mentoria a gente também sempre coloca que nós temos um grupo de professores que se voluntaria para isso, mas a mentoria ela pode acontecer em qualquer instância, com qualquer professor, né? Basta que haja uma identificação entre aluno e professor, basta que haja uma pessoa com mais experiência, outra com menos, para que se faça essa orientação e essa mentoria. Ótimo, então. Prof, eu quero te agradecer, te parabenizar toda a comunidade acadêmica, né, a todos,
pelo grande feito, né, que tivemos, então. Enfim, a gente vai ter muito pela frente ainda. Com certeza. Com certeza. Temos que manter esses 5, né? Agora é uma questão de honra que isso que essa nota não caia mais. Não, claro. Né? A gente esperou muito por isso, sabe, Letícia? Fomos avaliados várias vezes e é a primeira vez que nós conquistamos essa nota máxima. E eu acho que isso é um momento de ventos soprando a favor, né, em toda a instituição. E eu espero que isso também aconteça na avaliação da universidade, que também enfrentaremos aí nos próximos meses. Com certeza. Obrigada pela participação. Obrigada, Letícia. Obrigada. E hoje, então, ficamos por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e também no Instagram, @uxplay. Todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite, estamos na Rádio Comunicaverso. Muito obrigada e até o próximo podcast.